para Yolanda, um abraço. Obrigado, Leandro. Beijo para você, meu querido. Leandro, estamos nos divertindo muito com uma peça com opereta que ele está escrevendo. Tiveram ensaio hoje, não? Não, amanhã. Leandro, amanhã não falta, hein? Hoje eu tô aqui. Você precisa se esforçar mais, rapaz. Eu não tô falando nada, Leandro. Ela me contou aqui os seus problemas, a falta de atenção. Precisa ler o texto direito, rapaz. O texto é dele. Ah, é dele? Ah, desculpa, Leandro. Bom, aí foi a paixão pelos livros. Aos 10 anos eu descobri os russos. Descobriu? Os russos, russos. Eles estavam cobertos. Não, porque a amargura da vida nos tempos da guerra é tão horrorosa que ao abrir um livro e perceber que alguém está com a mesma amargura, te dá uma sensação de ser normal. Porque eu me sentia anormal, eu devo ser um pouco maluca. Porque as pessoas estão ali, eu não consigo rir, eu não consigo sorrir, eu não consigo ser feliz. Quer dizer, não que eu tivesse aos 5 anos as ideias tão claras, mas era basicamente isso, né? E a guerra ajuda em alguma coisa, por exemplo, acabar com os mitos, faz a gente repensar uma série de coisas, não faz? Quer dizer, faz. Não é que ela ajuda que a guerra, não estou fazendo uma apologia para a guerra, não. Mas ela faz as pessoas ir mais fundo nos pensamentos. Sem dúvida. Certas coisas passam a ser muito bobagem. Certas preocupações não têm muito sentido. Você vai um pouco mais direto no que vale. Porém, ao mesmo tempo que isso é bom no sentido como vivência, eu era muito pequena para poder ter aproveitado. Então, eu tenho agora um conhecimento que não me serve para nada. Como diz o Fernando Pessoa, a maturidade nos vem quando já não serve para nada. Entendeu? Porque você imagina que alunos jovens lá na USP têm interesse de ouvir uma mulher velha falar? Nenhuma. Então, essa mulher velha não é assim que pensa o Marcelo Toscano. Você conhece algum Marcelo Toscano? Foi aluno meu, por acaso? Eu não sei. Parabéns pela entrevista. Uma mulher culta que nos dá vontade de perguntar e aprender com ela. Gostaria de saber qual autor brasileiro que ela mais a encanta? Ai, tantos. Como eu sou de teatro, então eu me encanto sempre com dramaturgia, né, obviamente. Mas há muitos autores que eu não posso ainda responder porque eu não li esse ainda. Então depois eu posso cometer alguma injustiça, entendeu? Mas eu gosto muito de Nelson Rodrigues, de Plínio Marcos, de Chico. O que eu leio uns 10 livros ao mesmo tempo, porque eu sou um pouco maluca também, não consigo ler. Eles são todos muito realistas com a vida normal, não a vida que a gente sonha. Tanto o Nelson Rodrigues, ele... Nossa, né? Eu gosto de quem da vida assim consiga brincar sobre ela, mas também ir fundo e descobrir um outro ângulo, né? Porque o mesmo ângulo a gente já viu, já conheceu, né? Mais um ângulo, mais alguma coisa que te traga para dentro daquela vivência. Então, é difícil de falar de quem gosta, porque sempre vai cometer algumas injustiças, né? Por exemplo, eu com os meus alunos, eu tenho uma vontade muito grande de dar, embora possa parecer antigo, uma certa referência com o bom, com o clássico bom, entendeu? Porque, por exemplo, a vida de um ator se divide entre pré-Shakespeare e pós-Shakespeare. Né? Sem dúvida. É uma compreensão que abre uma série para o tipo de teatro pelo qual eu me interesso, né? Bem entendido, porque há enormes vertentes de teatro, inúmeras, todas muito boas e todos cabíveis, né? Entendeu? Eu não preciso cair de amores para o Rainer Miller, que eu já citei, justamente porque eu não caio de amores por ele. Mas para poder entender o Rainer Miller, né, no Hamlet de Máquina, eu tenho que entender
Bom, e você nós reunimos pelo simples prazer de teatragem, né? Sermos teatrais. Então pegávamos as obras que nos interessavam. Ou, se é um conceito profissional, há um outro caminho que você tem que buscar, uma certa lógica de estudo, não é uma coisa. E então pediram Shakespeare. Então fomos ver a história de Shakespeare, fomos ver toda a história da Inglaterra, importante, para poder entender o Shakespeare, mas não de modo chato, de modo aula, não tem graça nenhuma, né? É de modo contando histórias, fofoca da corte, quem que comeu quem, né? Porque... É muito importante. É importante, lógico, porque Shakespeare deve, né, muito à rainha Elizabeth I, que foi filha da Ana Bolena, aquela que sempre aparece nos filmes, que foi uma das tantas mulheres, aquele cara que não conseguia ficar com o zíper. Zíper não, porque no tempo não tinha o zíper, mas ele não conseguia ficar com a braguilha fechada, então teve um monte de mulheres, entendeu? E aí a rainha Elizabeth foi a primeira rainha que não quis casar, né? A Virgem de Ferro. Não porque fosse virgem, mas é porque... Eu gosto dessas fofocas que eu gosto muito. E eu percebo que os alunos também gostam muito. Eu quero interromper o senhor um pouquinho, porque alguém aqui está me dando uma notícia que eu não sei. Opa! Estão perguntando para você falar do seu livro, Prisioneiros do Brasil. Não, eu não escrevi nenhum livro Prisioneiro do Brasil. Não? Algum trabalho, alguma coisa? Tem alguma coisa da faculdade de História? Meu querido amigo, programa. Não, isso, quem está perguntando, inclusive é um colega que tem programa aqui. Porque pergunta a Yolanda sobre o seu Prisioneiro do Brasil, por sinal... Prisioneiro do Brasil não é um livro da Anita Novinsky, por acaso? Eu não conheço, viu? Ou da turma de assistentes da Anita Novinsky. Eu porque não conheço. A professora Anita Novinsky, que é lá da USP, da Faculdade de História, me convidou e eu preparei uma peça sobre a Inquisição. E naquele tempo que foi... Minha peça também foi editada e estavam lançando uns livros, que se não me engano era Prisioneiro do Brasil, ou alguma coisa sobre a Inquisição no Brasil. E aí você colaborou com alguma coisa? Eu escrevi uma peça chamada A Inquisição contra Antônio José da Silva, que era uma adaptação, a professora Anita Novinsky, que não é a Anita que você entrevistou aqui, aquela closer. A Novinsky é uma sumidade em termos de história, de Inquisição europeia e portuguesa. Ela tem um monte de livros publicados e ela adora esse episódio do Antônio José da Silva. E ela tem todas as atas, ela trouxe. Então, com os alunos da História, montamos uma peça. Mas essa peça, para mim, era importante porque havia uma relação com as coisas de hoje. Porque a Inquisição foi só o pré-anúncio do que ia acontecer no Holocausto. Quer dizer, eu estou rindo de hiena, né? Porque não tem o que rir no Holocausto, né? A gente ri de nervoso só, porque realmente... Então, Silvio, deve ter algum mal-entendido aí, mas muito obrigado, meu querido, ao Marcelo Toscano também, da pergunta anterior. Não, eu escrevi um livro sobre gastronomia. Gastronomia. Um livro do chocolate. A história do chocolate. A história do chocolate, nós vamos falar já sobre ela. O João das Neves pergunta... João das Neves? Como você classificaria os textos de Leandro Barbieri? Você acha que eles comparam aos textos renomados de autores televisivos? Talvez ele esteja referindo aos atores de novela e tal, porque o Leandro, o veio principal dele é a novela. Então, a especialidade do Leandro é a linguagem de televisão, né? A minha especialidade é a linguagem teatral. Né? É tudo, no fundo, se diz a mesma coisa, mas há particularidades muito diferentes, tanto no texto como na atuação. Então, cada um escolhe um setor. Isso que é bacana, porque você vai escolhendo um lado. Eu uso muito teatro para ensinar. Então, a minha peça sobre Inquisição ficou uma coisa que as pessoas
sabe o que é? 400 judeus chorando assim, duro, na peça, porque... Entendeu? Você foi fundo na Inquisição. Fundo porque, como eu sou católica apostólica romana, uma das grandes decepções da minha vida de pequenininha depois da guerra era saber que a igreja criou esse negócio da Inquisição. Se foi uma descoberta terrificante para mim. Porque eu digo, a minha infância não é que foi muito... Como é que essas coisas aconteciam, né? Entendeu? Então, e até hoje elas continuam acontecendo, esse que é o problema, entendeu? Então, quando você coloca uma peça que fala do passado, mas tem uma relação com hoje, na peça eu criei um museu de cera. E as pessoas que visitavam o museu eram de hoje. Então elas vão visitar o museu de cera, o museu de cera toma vida e elas assistem toda a condenação, todo o julgamento de Antônio José. Elas sentindo e comentando aquilo, que é um modo muito mais doloroso, porque você dizer a humanidade faz parte disso. Não é alguém que estava lá atrás. É interessante isso. É muito bom. Olha, isso. nós temos tantos e-mails aqui. Obrigado, João. Nossa, João eu não das Neves, muito sabia que obrigado. eu tinha tanta honra. Mauro Santos, na opinião dela, quem inaugurou o teatro moderno brasileiro? O Rei da Vela ou o Vestido de Noiva? Bom, eu sou apaixonada... A turma vai pegar pesado com você hoje aqui, viu? E eu sou apaixonada por Nelson Rodrigues. Então, também temos nossas preferências, não é verdade? Mas o Oswald também é muito importante. É que eu gosto da obra junto com o autor. Né? O autor, cuja vida também me ensine alguma coisa, me deixa mais tocada, né? Então a vida de Nelson Rodrigues foi uma vida muito pesada, muito difícil, muito terrível, né? A do Oswald não, né? Foi uma vida mais light, ele era a gente tinha muito dinheiro. Nelson viveu na própria carne, muitas das histórias dele. Então eu gosto de Tcheco. Por que eu gosto de Tcheco? Porque Tcheco foi um autor russo cuja vida é um exemplo. Ele era um médico. Obrigado, João. Nelson Rodrigues, na opinião da nossa querida gente. O Mauro Santos, é verdade que a Anita Novinsky contou com um grupo de 16 alunos que representava a situação vivida. Sim. 1.076 prisioneiros brasileiros condenados pela Inquisição durante o período colonial. O trabalho foi realizado a partir da sinopse sobre o assunto de que trata o livro, preparada pela professora e dramatizada por Yolanda Gentileza. Então, é verdade essa coisa da Anita Novinsky aqui? Então, mas é verdade no sentido essa que eu acabei de falar, da Inquisição. Eu fiz uma peça sobre o julgamento do Antônio José da Silva, que é brasileiro, mas foi morar em Portugal. Eu cometi um erro. Essa pergunta é do Silvio, aquele que perguntou sobre o livro Prisioneiros do Brasil. Isso, exatamente, Caio. Ele faz agora sentido. Ele está costurando. Então, Silvio, agora faz sentido. Obrigado. Faz sentido. Porque o Antônio José da Silva é brasileiro, só que os pais deles foram presos pela Inquisição e tiveram que ir para Portugal. E ele foi para lá, viveu lá, estudou lá, se formou lá. Foi um autor teatral maravilhoso, fantástico. Mas ele era brasileiro, era nosso. Foi levado embora, criança, aos poucos, 7, 8, 10 anos, foi junto com os pais que foram presos para Portugal. Nossa Senhora, Soraya Oriente. Mas Shakespeare não foi, digamos, muito inteligente. Porém, todos os